Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Nós estamos aqui na casa do Senhor fazendo essa live para abençoar sua vida, sua família, sua casa. Gostaríamos que você já enviasse uma mensagem, compartilhar que nós vamos iniciar a Bíblica Dominical, lição 12, sobre o problema da maledicência. Então precisamos estar firme, forte com Cristo, e essa aula vai ser uma bênção. Meu amigo pastor Nilton já está aqui para ministrar a aula. Vamos então orar. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse domingo, essa manhã gloriosa, essa aula gloriosa, essa aula abençoada. Que teu Santo Espírito venha usá-lo maravilhosamente, poderosamente para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, em nome de Yeshua HaMashiach, o Cristo ungido. Amém. Graça e paz. Obrigado, meu bispo. Shalom, queridos. Graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Como os irmãos puderam notar, nesses dias nós temos que andar com a máscara. E agora eu estou num ambiente aberto, isolado. O pessoal mais próximo de mim está 3 a 4 metros. Então eu vou tirar a minha máscara para poder ministrar essa aula. Amém? Na aula passada, nós falamos sobre as guerras e as pelejas e os conflitos e a origem desses conflitos. E o bispo Tiago, que escreveu a carta, ele vai falar sobre a origem, ele vai falar o porquê, ele vai falar as consequências, ele vai falando sobre... terminamos a aula passada falando sobre como vencer. E ele vai fazer esse fechamento nesse contexto, nessa parte que é do capítulo 4 ao verso 12, na aula passada falamos do 4 ao 10 e hoje nós vamos falar esses dois versículos, que é a aula 12, que fala sobre a maledicência é condenada. Amém? Então, abra sua Bíblia, capítulo 4, carta de Tiago, verso 11 e verso 12, 12ª aula. A maledicência, ela é condenada. Então diz assim: irmãos, não julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Bastante interessante que Tiago, ele faz esse fechamento. Se você ler só esses dois versículos soltos, separados, a gente perde um pouco do contexto. A gente perde um pouco do pensamento que ele estava trazendo para a comunidade na época. A igreja crescente, a igreja nascente, a igreja do primeiro século, a igreja no final do primeiro século, ela estava tendo ali muitos problemas. E entre os problemas eram os conflitos entre os irmãos que a gente falou na aula passada, ministramos durante a semana, que são as pelejas, são as guerras, são os prazeres. E aí ele vai finalizar com esses dois versículos. Então, se nós entendermos o porquê que ele cita a maledicência aqui, de falar mal, e porquê que ele cita do julgar, para entender esses dois versículos, a gente tem que vir acompanhando desde o primeiro versículo até o 10º. Que aqui ele está trazendo uma repreensão para a igreja, ele está trazendo a origem dos conflitos, ele está trazendo a origem de todas as guerras, e ele vai terminar com o que eu acredito que culminou a escrita desses 10 primeiros versículos. Por quê? Porque se nós pararmos para analisar os 10 primeiros versículos, e a gente vai achar que o 11º e o 12º está um pouco solto, mas na verdade, dentro do seu contexto, ele está chamando a atenção. Olha, essas guerras, esses conflitos, tudo isso gera pelos prazeres. E o que está acontecendo na igreja? Um julgando o outro, um falando mal do outro. Por quê? Porque os prazeres, os deleites, esses conflitos que geram no interior do ser humano, estavam acontecendo dentro da igreja nascente, a igreja primitiva, a comunidade dos santos, dos discípulos, e estava tendo o quê? Muitos, um falando mal do outro, um julgando o outro pelo erro do outro, não olhando para o seu erro. E é isso que nós vamos falar hoje.
entendendo que Tiago, quando ele chega nesse versículo 11 aqui, que ele vai falando, para não julgar, para não falar, ele está em mente o versículo 1 e o 2, condenando, está falando que toda guerra, que toda peleja, que tudo é devido aos prazeres. Então todos estavam tendo esses problemas. E aí acontecia o quê? Que os irmãos estavam um julgando o outro, um condenando o outro, um agindo de uma forma maledicente. E nós vamos comentar um pouco sobre isso. Porque o Eterno, ele condena a maledicência. O Eterno, ele abomina a maledicência. Por quê? Porque condenar, ter uma palavra de juízo ou ter uma palavra de maldizer ao próximo não combina, não está no campo do reino e não é, vamos dizer assim, da essência de quem nasceu de novo. Então, quem nasceu de novo deve lutar ferrenhamente contra este grande problema. E aí eu quero já chamar a atenção aqui para o primeiro ponto, antes de entrarmos na revista. A maledicência, irmãos, ela é obra da carne. E obra da carne, ela tem que ter uma, vamos dizer assim, uma ação mútua. O Espírito Santo, com a palavra, vai nos mostrar, vai nos ensinar que é errado, vai nos mostrar. E a pessoa, ela tem que ter a consciência de se colocar na posição de mudança. E ela tem que começar a mudar. Porque se a gente começar a falar, não, é o Espírito Santo que vai mudar, o Espírito Santo vai mudar, a pessoa se acomoda, fica eternamente sendo maledicente dentro da igreja, achando, se eu não mudei é porque o Espírito Santo ainda não quis me mudar. Não, o Espírito Santo quer mudar. A palavra, ela condena, a palavra, ela afirma categoricamente que a maledicência é pecado. Então a gente tem que olhar, assumir a responsabilidade e a partir daí, com a graça, com a misericórdia, com a ação do Espírito Santo, eu ter a consciência e eu desejar, querer e agir para mudar. Porque não é o pastor Nilton vem aqui, ore por mim, o pastor Nilton, o bispo, vai chegar, vai botar a mão na sua cabeça, vai orar e você, no dia seguinte, vai ser maledicente. Não é assim que funciona. Isso aqui não é varinha de condão, não é conto de fada que vem e toca assim, acontece, não. Nós vamos orar, vamos te abençoar, vamos continuar intercedendo por você. Você vai orar, você vai pedir a força do Espírito Santo, a graça do Eterno sobre a tua vida, mas você vai ter que policiar, você vai ter que vigiar, você vai ter que ter aquela força. Quando vier aquele desejo de ver um erro de um irmão e falar mal para outro irmão, você vai, Senhor, dá-me graça. E você vai ter essa consciência que você é o agente. Então, partindo desse princípio, nós vamos iniciar a nossa aula. A partir do princípio que você não vai transferir a culpa. Essa carta de Tiago ela é maravilhosa, que ela é muito pessoal. Ela é para a comunidade, mas ela bate aqui dentro do nosso peito, mostrando as nossas responsabilidades no reino, mostrando as nossas responsabilidades. Amém? Vamos iniciar então? Ele vai falar aqui que quem é maledicente é porque rejeita as Escrituras. Interessante isso, né? O autor aqui da revista, ele vai falar que quando falamos mal do nosso próximo, quando falamos mal do nosso irmão, porque o contexto aqui, Tiago está falando, dentro da comunidade dos santos, ele está escrevendo para os discípulos, ele está escrevendo para os santos que viviam ali naquela região, como nós já falamos lá atrás, ele vai, os discípulos que saíram dispersos, né, das perseguições em Jerusalém. Então ele escreve para estes. Mas se nós ampliarmos o conceito de reino, se ampliarmos o conceito da cruz, nós podemos dizer também que ela serve não só para falar mal ou denigrir a imagem do irmão, como também amplia para aqueles que são de fora da comunidade dos santos. Amém? Aqueles que são vizinhos, amigos, trabalho, escola, faculdade. Então todo o campo da sociedade está envolvida neste contexto. E quando eu não observo, eu falo mal, acontece duas coisas. Eu estou rejeitando as Escrituras e eu estou me colocando numa posição de juiz. É isso que ele está falando. Eu estou me colocando numa posição de eu sou melhor do que você. E no reino de Deus não tem melhor e não tem pior. Todos somos iguais, com características diferentes,
formas diferentes, ministérios diferentes, ações diferentes, mas o corpo é um só. O cabeça é Cristo. Então, quando eu falo mal do meu irmão, eu falo mal do meu próximo, o que está acontecendo? Eu estou rejeitando as Escrituras. Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 4, João fala assim, ó, acompanha aí. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Todo aquele que fala mal ou julga o irmão está quebrando a lei. O pecado é transgressão da lei. E o maledicente a transgride. Não importa se o mal que falamos do irmão corresponde a uma verdade ou não. Importa que a palavra nos proíbe de fazê-lo. Está entendendo? Ah, mas é verdade, pastor. E quem te deu a outorga dos céus de falar mal do próximo? A Bíblia já condena. Então, sendo verdade ou não, nós não podemos agir com esse hábito sorrateiro que é de falar da vida do outro. Já fomos estudar a história da igreja, nós veremos, vamos falar da história da igreja moderna para pós-moderna. Nós já vimos pessoas, tivemos aqueles que são mais novos na igreja, aqueles que são mais antigos, aqueles que já conhecem alguém que é da igreja há muito tempo. Se você for puxar na memória, conversar com outro, você vai vai fazer tipo de pergunta. Você já viu pessoas sendo disciplinadas na igreja por adultério? As pessoas vão falar, já. Já viram pessoas sendo disciplinadas na igreja porque transgrediu a doutrina da igreja, daquela comunidade? Já. Você já viu pessoas sendo disciplinadas na igreja por ter cometido atos falhos de tamanha proporção? Já. E por maledicência? Você já viu? Eu, 23, 24, nem lembro, de Evangelho, a gente vê estrago, irmãos, que faz o maledicente. E nós temos que vigiar. Falar mal do outro, como aqui o autor aqui da revista fala, mesmo que seja verdade, você viu, você tomou conhecimento, a única forma que te dá o direito é de dobrar o seu joelho e falar, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazes. Não é sair para o outro e falar, ei, você viu lá o pastor Nilton? Estava andando sem camisa, entrou na casa lotérica, e você nem sabe que eu fui lá pagar uma conta de luz. Ah, mas estava na rua, estava assim, e estava errado, está sem camisa, não estava errado, entrou na casa lotérica, eu só estou usando um exemplo. E aí você sai espalhando, sai falando, ou então porque você viu a pessoa numa posição, ou um irmão soube que ele teve uma falha, teve um deslize, e aí você sai falando. Isso se chama, irmãos, a maledicência. E me desculpe falar aqui algo, né, que é muito triste. Muitos usam a expressão, vamos orar por fulano, e acaba cometendo maledicência. Às vezes a pessoa que tem essa intenção num grupo de oração ou com alguns irmãos, o coração dela não está nem com a intenção de difamar a pessoa. Não tá, às vezes ela mesma não se ligou, ela foi com uma boa vontade, mas você não sabe o coração e a mente dos outros. Então, queridos, se você não puder ir até a pessoa, conversar com ela e se colocar à disposição dela para orar com ela, fique quieto, porque a maledicência ela é condenada. E às vezes estamos sendo corrigidos pela palavra, corrigidos pelo Eterno, pelo Espírito Santo do Senhor, e a gente não sabe por quê. Ah, porque eu estou bem, porque eu estou indo na igreja, porque eu estou fazendo, porque eu estou acontecendo, eu sou ativo, eu sou bem participativo na comunidade, eu ajudo, eu estendo as mãos, mas você fala mal do seu chefe, você fala mal do seu pai, do seu avô, da sua mulher, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, do patrão, do vizinho pastor, você fala mal disso, daquilo, das autoridades constituídas. E aí a palavra vem corrigindo, o Espírito Santo vem corrigindo e você não sabe por que está sofrendo. E aí a gente faz o quê? Transferência de culpa. Lembra da aula passada? Os prazeres que operam na nossa carne, a gente tem a tendência de fazer o quê? Tentar saciá-los e ao mesmo tempo transferir. Ah, eu fiz isso porque eu fiz aquilo porque
e a gente acaba transferindo a culpa. O ser humano, quando ele faz a questão da maledicência e quando ele julga o outro, ele se coloca num patamar que ele está acima da lei. Quem é que está acima da lei? As autoridades constituídas muitas vezes agem como se elas fossem e como se elas estivessem acima da lei. Mas nós, que temos a lei de Deus como parâmetro, como regra, como base para a nossa vida diária, quando eu julgo o meu irmão, eu estou me colocando acima da lei, porque eu estou dizendo, olha, eu sou melhor do que você, eu tenho, eu faço, eu me coloco numa posição porque o seu pecado é diferente do meu. Irmão, João fala que aquele que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A diferença é que muitas vezes os nossos erros, as nossas falhas são socialmente aceitas. E aí é aquele que muitos chamam, né? Pecadinho de estimação. Aí eu estou bem, ninguém sabe, eu estou aqui e eu vejo a falha de um outro. Quando na verdade eu tenho que ver a minha condição. Quando eu julgo, quando eu ajo com maledicência, a primeira coisa que acontece é distanciar-se das Escrituras. Distanciar-se da lei de Deus. Porque quando eu estou... como é que eu vou falar aqui bem claro? Quando eu estou numa vida, né, num dia a dia, na minha caminhada espiritual, como eu costumo falar, nessa jornada da vida aqui na terra, como forasteiro, como peregrino, indo para Jerusalém Celestial, quando eu estou nesta caminhada atento às minhas falhas, das minhas percepções com as Escrituras, eu não tenho tempo de falar mal para o outro. Por quê? Porque eu vou estar tão ligado com o Espírito nas Escrituras, que as Escrituras vão estar sempre mostrando as minhas falhas. E quando ela mostra as minhas falhas, eu não vou ter tempo para ficar criticando o meu irmão. Porque eu vou olhar para o meu irmão e vou ver, caramba, ele falha naquilo ali, mas eu também falho nisso daqui. Quem é melhor? Não tem melhor. Mas quando eu não reconheço isso, é porque eu estou já distante das Escrituras. É porque as Escrituras já não fazem mais parte do meu dia a dia. É porque as Escrituras já não fazem mais parte vamos dizer assim, da prática diária da minha vida. Eu já estou tão distante das Escrituras que eu acho que eu já li as Escrituras 10 vezes, irmãos. Eu já não preciso mais. Eu já li, eu já sei. E aí eu acabo me distanciando das Escrituras. Quando eu me distancio das Escrituras, eu me coloco acima dela. Quando eu me coloco acima dela, eu não consigo ver os meus erros. Eu não consigo ver as minhas falhas. Eu não consigo ver os meus problemas. É verdade? Em Lamentações 3,39 diz assim, ó, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quer se queixar? Quer falar? Fale de você. Fale de você mesmo. Chame um irmão de confiança e queixe-se, fale dos seus pecados, como o Tiago fala, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Quando você abre o seu coração, o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor no gabinete, o seu amigo, aquele amigo de confissão, de oração, você vai até ele, por quê? Porque as Escrituras, ela é viva dentro de você. Mas a partir do momento quando eu começo a tratar o meu irmão diferente, o meu irmão com maledicência, queridos, é um grave e um grande sinal de que eu estou longe das Escrituras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fazer essa prática, a praxe diária. Observar se eu estou, como eu estou. Porque às vezes é sem perceber, irmãos. Eu falo, eu julgo, eu aponto, eu reclamo, eu me coloco numa posição de que eu sou superior ao meu irmão. E aqui o autor vai falar que essa prática de maledicência, que essa prática de caluniar, que essa prática de
fazer com que o outro, né, pareça pior do que você é do adversário, irmão. Ele não precisa de ajudante, não. Estava pensando ontem, é uma prática que muitas vezes a gente acaba fazendo o trabalho do inimigo e o inimigo fica de braço cruzado, rindo, porque a gente fica se degladiando. Um querendo ser maior, o outro querendo ser mais estrela, o outro querendo estar mais certo, o outro querendo ser... Enquanto isso, a cruz fica sendo envergonhada. Porque quando eu... Amém, queridos? Desculpa aí, tivemos uma interrupção aqui na nossos dados da internet aqui, que chega até aqui, e eu acho que já está restabelecido, podemos voltar. Então estávamos falando da associação do serviço com o diabo. O maledicente, ele se associa ao caluniador. O maledicente, ele se associa às trevas. Por quê? Porque ele está fazendo um trabalho específico que é as trevas, né? O caluniador, ele usa uma forma muito sutil, que é aquele que se detém nos defeitos do outro, que degrada, rebaixa ou difama. Você se deter, você observar, deixar de olhar, de fazer introspecção, de olhar para você, você anda, caminha olhando somente para o outro. E quando agimos assim, a gente está fazendo uma associação com as trevas. O diabo fala mal de Deus aos homens. Preste atenção. Ele usa a artimanha de torcer, de disfarçar uma verdade com meias verdades para fazer com que você e eu, ou que nós pequemos. Como assim? Ele chega para Adão e Eva no paraíso. Não é bem assim que Deus diz. Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus sabe que o dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então o maledicente, ele usa às vezes até próprias escrituras disfarçada de uma pretensão de verdade. Foi o que Satanás usou aqui, a palavra de Deus, usando de uma maneira errada para atingir um propósito. E muitas vezes o maledicente ele usa as escrituras, ele age de uma forma que até mesmo a palavra do Eterno ela é deturpada. E fala mal do homem a Deus. Você vê lá no caso de Jó. Obrigado, meu bicho. Já estou fazendo uma aguinha aqui. No caso de Jó. Deus dá o testemunho de Jó. E aí ele vai diante de Deus e fala mal de Jó. Por acaso Jó te adora, te serve, é justo, é isso, é reto, em vão? Debalde? Não, ele está aqui, ele é interesseiro. E quando você e eu falamos mal na comunidade dos santos, a gente está falando mal do nosso próximo para Deus. E isso não é atribuição da comunidade dos santos. Isso não é atribuição minha e sua. Nós temos que vigiar, irmão. Somos a todo tempo sendo tentados. Por quê? Porque é mais fácil para muitos usam o seguinte artifício. Para ele se sobressair, para ninguém observar e ver o defeito dele, que ele é soberbo, que ele é altivo, ou que ele é mesquinho, que ele é avarento, ou que ele tem lapsos, não sei, enfim, seja qual for a falha. Qual é a artimanha dele? Apontar o erro do outro. Para ele crescer, para que ninguém veja como ele é, ele procura sempre estar mostrando e apontando o defeito do próximo. Porque assim ele vai fazer com que os olhares fiquem sempre na sua direita, na sua esquerda, nunca nele. Vocês estão entendendo? E às vezes, querido, a essência do maledicente nem sempre está só em falar mal. Quando eu e você colocamos em xeque ou questionamos a bondade de alguém, a lealdade de alguém, a idoneidade de alguém, isso é maledicência. Fulano de tal é bom mesmo? Ele não tem, você não viu defeito nenhum nele. Mas será que ele é leal mesmo?
será que ele é idôneo mesmo? Então, quando você coloca em xeque, você também está sendo o quê? Maledicente. E às vezes a gente faz sem perceber. Por isso que eu peço nessa manhã, pela palavra que nos lava, como Jesus disse, pelo Espírito Santo, venha nos mostrar quando tivermos a ponto de agir assim, ou quando tivermos agido desta forma, que venha o arrependimento, como Pedro fala, que é aquele dia de Pentecoste, que ele faz o discurso, e aí aqueles judeus que estavam ali perguntam: o que faremos, irmãos? E Pedro vai e fala: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrepende-se. O arrependimento é a chave. O arrependimento é a oportunidade que Deus nos concede. E por último, quando eu faço o julgar, eu estou usurpando o lugar de Deus. Já parou para pensar nisso? Ele começa falando no capítulo 4 sobre prazeres, deleites, as guerras, os conflitos. Aí ele vem falar sobre a maledicência, ele vai falar sobre o julgar. Aqui o autor, ele nos traz a seguinte perspectiva de que quando eu estou agindo assim, eu estou rejeitando as escrituras. Quando eu ando dessa forma, eu estou andando associado às trevas, porque isso é uma função das trevas, falar mal, acusar, distorcer as escrituras, isso é uma função das trevas. E ele vai falar que quando eu julgo meu irmão pelo erro dele, não olhando os meus, eu estou me colocando acima da lei de Deus, das escrituras, e eu estou me colocando na posição de Deus. Estou me colocando na posição de juiz. E aí ele vai falar aqui: quem és tu? Tu, porém, quem és que julgas a outra? Tu és juiz? Porque ele diz: há um só legislador, Deus que fez as leis. Há um só juiz, Deus que julga a todos. Então, quando eu me coloco na posição de julgar, eu usurpo esta prerrogativa que é do eterno Deus, Criador dos céus e da terra. E aí, quando eu tomo esta prerrogativa, eu estou colocando de lado Deus e estou falando: olha, o direito exclusivo é teu, mas eu me coloco na posição porque eu me julgo bem, eu me julgo melhor, eu acabo assumindo o quê? Uma posição de legislador e uma posição de juiz. Por quê? Porque eu estou querendo e estou fazendo algo que só cabe a Deus, porque é um direito dele. A capacidade exclusiva de Deus julgar com equidade. É aquela capacidade que no Decálogo, né, que todo o contexto do rabinato, você vai ver no Decálogo, os 9 primeiros mandamentos, você consegue mensurar. Você consegue ver quem matou, quem não matou, quem mentiu, quem honrou, quem guardou, quem cometeu idolatria. Você consegue mensurar todos eles. Mas tem umzinho lá que fala: não cobiçarás. Esse não cobiçarás é a parte que cabe a julgamento, a único e eterno juiz. Porque ele é subjetivo, ele é de foro íntimo. Você não consegue olhar para uma pessoa e saber se ela está cobiçando ou não. Por quê? Porque a gente só vê o exterior. A gente só consegue observar o exterior. Mas Deus, ele olha o externo, e ele olha o interno, e ele olha o profundo, o oculto, que muitas vezes nem nós lembramos. Por isso que essa capacidade de julgar, ela é exclusiva de Deus. Quando alguém julga o irmão, é porque supostamente está detectando algo de mal na vida dele. E com base no que detectou, se acha no direito de declarar as más qualidades do outro. Mas o grande problema do nosso julgamento é que ele é ineficaz. Por quê? Porque eu julgo. Por que ele é ineficaz? Só pelo julgamento? Só porque eu cometi maledicência? Não. Por que ele é ineficaz? Porque eu vou trazer só o julgamento, mas eu não trago a solução. Quando Deus julga, ele julga e ele traz a solução. Ele julga o pecado e trouxe a solução do pecado. Ele julga as naturezas diversas de cada um na coletividade, na sociedade,
e na individualidade. E ele traz a solução. Ele traz a solução para a coletividade, ele traz a solução para cada sociedade, ele traz a solução na individualidade. Podemos ver isso quando Daniel dobra o joelho, ele dobra o joelho para orar, pede perdão por ele, e perdão pela casa dele, e perdão pela nação de Israel. Porque Deus, ele julga na coletividade e ele julga na individualidade. Por isso que é um atributo, é uma capacidade exclusiva de Deus. Porque ele define a sentença e ele define dentro da sentença a condenação ou a salvação. Por quê? Porque ele julga com equidade. Esse é um atributo de julgar sem pressupostos, de julgar sem balança fraudulenta, de julgar sem preconceitos, de julgar sem definições do que pressupostamente a gente tenha enraizada na nossa alma. Porque cada um vai ter os seus valores. Certa feita alguém disse que cada cabeça é um universo, é um mundo. Por quê? Porque foram criados, foram absorvidos, foram com experiências individuais, valores éticos, morais, valores de sociedade. Então cada um numa situação, você botar 10 pessoas olhando a mesma situação, vão sair 11 sentenças. Por quê? Porque cada um vai ter uma visão, de acordo com o prisma, de acordo com a posição, de acordo com cada um vai olhar dentro dos seus valores. Por isso, meu amado, minha amada, meu irmão, meu amigo, eu te chamo nessa manhã para observar mais se estamos caindo nesse pecado da maledicência e de julgar o irmão. Como Tiago aqui fala, não julgues, não fale mal. Por que ele começa no versículo 11, irmão, não fales mal uns dos outros? Porque ele estava falando e estava corrigindo a igreja sobre todo aquele pecado dos conflitos. E aí quando começa a gerar conflito, automaticamente começa a gerar o quê? Um fala mal do outro, um julga o outro, um se colocar na posição melhor do que o outro. E as escrituras, o reino vai nos mostrar que são todos iguais. Não é porque eu sou pastor, eu sou melhor do que o irmão, melhor do que a irmã. E vice-versa. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Não há melhor, não há maior, não há, queridos. Todos somos iguais, dependentes unicamente da graça maravilhosa e salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aí, irmãos. Por isso que Paulo mesmo fala, porque não é porque eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer, não é se eu vou fazer, se eu não vou fazer, não tem mérito nenhum, veio por graça. Deus não me salvou e derramou a sua graça sobre a minha casa porque ele viu ou porque eu fiz alguma coisa, irmão, não é sem mérito nenhum. Você e eu alcançamos o favor divino por amor dele e derramado com expressão maior na cruz. Eu costumo falar que a maior declaração de amor feita no universo por alguém, a maior declaração de amor feita à humanidade, a maior declaração de amor feita a um indivíduo se chama a declaração da cruz do Calvário. Ali está expresso o amor de Deus. E Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, que Deus amou o mundo, já estou confundindo com João 3,16, que Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda transgressores. Deus não olhou para nós e viu algo bom. Ele olhou para nós e viu a imperfeição e resolveu nos amar. De tal forma que deu o seu filho. Então, porque eu tenho a pretensão e me acho no direito de julgar o meu irmão que ainda comete atos falhos, como se eu não cometesse. Este aqui é o cerne que Tiago está trazendo. O que Tiago está falando é isso aqui, querido. Não julgue o seu irmão porque você não é juiz. Não julgue o seu irmão. Não fale mal do seu irmão porque você está sendo maledicente. Você está se associando ao acusador. Então, quando eu esqueço isso, eu estou me colocando, como eu falei antes, acima da lei. Eu estou me colocando melhor do que o meu irmão. Eu estou me colocando numa posição de
como muitos falam por aí, né? Santo, 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 o santo. Porque eu não erro, eu não falho. É isso que o Tiago está falando aqui para aquela comunidade. Olha, você, quem és tu? E ele usa no final uma retórica bastante interessante. Né? Aquelas perguntas que não requerem resposta, aquelas perguntas que é feita somente por fazer, né? Ela já faz a pergunta respondendo. Né? Ele usa essa retórica maravilhosa, ele fala assim, ó, tu, porém, quem és que julgas a lei? Tu, porém, quem és? Porque quando eu aponto o dedo, falo mal do meu irmão e julgo o meu irmão, eu estou falando mal da lei. Estou falando mal das escrituras. Estou falando mal e estou me colocando e usurpando uma posição que é de Deus. E queridos, quando eu falo mal e ajo dessa forma, eu estou falando mal da propriedade de Deus. 1 de Pedro, para nós finalizarmos, capítulo 2, verso 9, vai falar assim, olha, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem tradução que fala povo de propriedade particular. Então, para fecharmos, para termos desta manhã esse fechamento desses 12 versículos do capítulo 4, iniciais, ele vai fechar da seguinte forma, olha, quando você vê conflito, quando você vê problemas, quando você vê pelejas, antes de olhar, olhe para você. Antes de falar mal, olhe para você. Antes de tentar julgar, se coloque na posição de que você não é legislador e nem juiz. Antes de você tentar fazer aquela proposta que às vezes a gente faz, pega o celular, olha, ligue, vamos orar para fulano porque ele está agindo assim. Pare para pensar, você gostaria que fizesse isso com você? Como é que você gostaria que agissem com você quando visse você numa falha, no erro? Que é verdade que todos nós, irmãos, todos, eu tenho falha, eu tenho pecado, todos têm falhas e todos têm pecado. Se você falar que não tem, você pega o seu lápis, sua caneta, vá lá na carta de João e risca lá, que João fala assim, ó, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se você se coloca na condição de que não tem pecado o suficiente e acha que pode julgar o outro, você tem que pegar essa epístola de João e arrancar da sua Bíblia. Ok? Por quê? Porque eu estou me colocando numa posição de julgar e de agir com maledicência sobre a propriedade de Deus. Pondere antes de falar algo sobre alguém, questionando se não será maledicência. Se você não pode falar nada de bom, não fale. Se você ficou sabendo, Deus te deu uma oportunidade de você agir como intercessor. Se você viu, vá até teu irmão e converse com ele em amor. Se ele não te ouvir, vá para o joelho. Mas não use, não se associe às trevas. Porque falar mal do irmão é se associar às trevas, como nós vimos aqui com o autor. E falar mal da propriedade exclusiva de Deus. Nessa manhã, quero te chamar a fazer uma reflexão. Como eu comecei falando, muitas vezes nós fugimos das nossas responsabilidades. Nós atribuímos algumas falhas e ações ao diabo e nos isentamos da responsabilidade. Ou atribuímos ao Espírito Santo, porque ele não me mudou ainda, então eu estou tranquilo, isso é obra do Espírito Santo, se o Espírito Santo não mudou ainda, eu vou andando desse meu jeito. E onde ficam as minhas responsabilidades? Como Deus fala, olha, boto diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe hoje, está falando, olha, escolhe hoje obedecer as Escrituras ou não obedecer a minha palavra. Escolhe hoje. O que você escolher, eu vou derramar sobre a sua vida. Se você escolher desobedecer, vai ter uma consequência. Se você escolher obedecer, vai ter uma consequência.
Tudo isso fala da ação do homem. É bem verdade que nós não podemos confundir isso para mérito de salvação. Isso aí a gente não escolhe nada, isso aí a gente não atribui nada, isso aí a gente não entra com valor nenhum. O valor é dele, ele salva, porque a salvação pertence ao Senhor. Então ele resolve salvar, ele faz os meios, ele salva. A partir daí é como eu vou andar no trilho do mandamento, nas leis, na obediência. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém, queridos? Que nesta manhã você tenha isso em mente. Quando vier aquela vontade de falar mal, quando vier aquela vontade, você reflita como você está, olhe para você primeiro, segure, peça. A gente tem essa vantagem, irmãos. É pedir ajuda ao Espírito Santo, falar, Senhor, olha, quase que eu fui de novo naquele velho vício de falar mal, naquele velho vício de fazer a fofoca, naquele velho vício de questionar, de colocar em xeque, em dúvida a idoneidade, a moral do meu próximo e do meu irmão. Isso é responsabilidade minha e sua. Aí quando o Espírito Santo vem e trabalha, você lê as Escrituras, ele vai falar, vai te mostrar, não faça, não repita isso. E aí você, realmente, aí você tem consciência. Aí Pedro fala, como ele falou para os judeus no dia de Pentecostes, arrependei-vos, para que sejam cancelados, para que sejam perdoados. Você, Senhor, que vontade foi essa? Ele falar, eu vi aquele erro, olha, eu vi, eu sei que é verdade, mas eu não vou falar, me ajuda. E aí o Espírito Santo vem e te ajuda. Faz como falou o salmista, Senhor, põe guarda a minha boca e vigia nos meus lábios. Às vezes a gente tem que pedir a Deus para botar uma tranca na nossa boca. Mas se você não reconhecer que você quer falar mal do outro, o Espírito Santo vai deixar você nas suas consequências, para colher os seus frutos. Gálatas fala bem claro, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Que nessa manhã, querido, você tenha refletido, espero que você tenha alcançado esse momento que é muito sublime de chegarmos à conclusão de que não é bom falar mal. Você já parou para pensar? Mesmo quando você está errado, você gosta que falem mal de você? Vamos para o campo bem prático. Vamos para o campo prático, nesses finalzinhos agora que eu quero fechar com você. Você gostaria de quê quando visse você num erro? Que a pessoa fosse até você, sentasse e conversasse com você. Sim ou não? E aí você vai refletir, vai ser grato e bola para frente. Essa jornada que é longa, nessa jornada, nessa caminhada da vida espiritual. Não é isso? Por que muitas vezes a gente não usa o mesmo critério para o outro? Eu vejo o outro, eu penso, poxa, será que ele gostaria? Se eu não gostaria que, né? É regra de ouro. Não faço com os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Para vivermos, para combatermos e para agirmos contra a maledicência, este é o princípio básico. Não fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Esse é o princípio básico. Então, a primeira coisa que você faz e pensa, eu ia gostar que fosse comigo? Não, então não vou fazer. Segundo ponto, eu vou me colocar acima dele, não sou melhor do que meu irmão. Terceiro ponto, eu vou estar assumindo um atributo que é de Deus, exclusivo dele. É ele que legisla e é ele que julga. Então temos que ter muito cuidado, irmão. Usar, às vezes, até as próprias escrituras para julgar e falar mal do irmão. Isso é função do acusador. Nós, como santos e nascidos de Deus, se Deus manda amar o inimigo, orar por quem nos persegue, como é que eu vou falar mal do meu irmão porque ele tem um pecado diferente do meu? Eu paro para pensar muitas vezes isso. Porque às vezes, né, a gente é criado dentro de um sistema religioso, de uma santidade estereotipada, de uma santidade à vista de todo mundo, que só falta andar de, né? Mas no meu a sós, no escondido lá dentro da minha alma, é sepulcro caiado, é hipocrisia, é pecados muitas vezes, que a gente tem até vergonha de olhar no espelho. Se nunca aconteceu isso com você, irmão, né? Você, meu Deus, fica até com medo de abrir os olhos.
Assim, gente, eu pensei isso? Que isso, Jesus? Eu pensei isso, eu pensei assim? Caramba, Senhor, guarda meu coração. Né? Aquelas expressões que a gente quer mandar matar, que a gente se julga melhor do que o outro. Amém? Entendemos que é assim. Porque Deus, Ele nos chama para a santidade. E ser santo é entendermos que nós não somos melhor do que ninguém. Ser santo é entender que nós temos uma condição de humanidade. É viver dentro da nossa humanidade. Amém, queridos? É viver dentro dessa perspectiva de luta. É viver dentro dessa perspectiva de corpo. É viver dentro dessa perspectiva de que, como disse Paulo, um é olho, mão, perna, pé, corpo. E dentro do corpo, quando você olha para você, quando o seu pé, você está caminhando na rua, aí você não viu aquele belo presente que aquele cachorro deixou, você pisa com o pé direito. Você fala mal do seu pé? Que pé idiota, que pé burro, que pé nojento. Você tem aquela... Você procura fazer o quê? Rapidamente você procura lavar. Não é isso? Sim ou não? Porque agora vamos ampliar isso para a comunidade dos santos. Vamos ter dentro da nossa individualidade uma interdependência. O que é isso? Eu sou dependente coletivamente. Todos somos dependentes uns dos outros. Eu não faço nada sozinho. Né? Eu dependo do meu irmão, que o meu irmão depende do outro, que o outro depende do outro, somos um corpo. Então, se o meu irmão pisa no cocô do cachorro, desculpe a expressão, como fazendo alusão ao seu pé, você não vai lá e arranca o pé. Arranca? Não arranca. Então por que às vezes você quer arrancar o irmão? Que pisou, que falhou. Por quê? Porque a gente tem a capacidade humana de se isolar dentro do nosso egoísmo. Era isso que o Tiago falava no início lá da carta. Dentro dos desejos e dos prazeres. Eu me acho melhor do que ele, mas eu esqueço que eu sou corpo com ele. E aí eu julgo, eu falo mal e eu tento o quê? Jogar ele para fora. Porque não está com os padrões religiosos que me foi ensinado, que eu aprendi há 30 anos atrás, e eu quero que seja assim, não está no mesmo padrão que eu. Pode até pecar igual, ele faz igual a mim, então não tem problema. Mas se for um pecado diferente, eu tento fazer o quê? Arrancar. E nós não podemos ser assim, queridos. É isso que Tiago está falando aqui. Olha, se você julga outro, você é juiz. E se você é juiz, você está se colocando no lugar de Deus. Para pensar. Pare para analisar essa manhã. Com que direito você ou eu, nós temos de julgar a propriedade de outrem? Interessante isso, né? O autor aqui ele vai falar no fechamento que nós estamos usando um atributo de falar mal, de julgar uma propriedade que é exclusiva de Deus. E ele fala que assim, falar mal do irmão é falar mal de um filho de Deus, uma propriedade de Deus. Ele defende como um advogado, 1 João 2. E aí, como eu falei, não sei se foi no início, no meio, você faz aquela reflexão, todos nós fazemos de vez em quando as coisas começam a dar tudo. Percebeu? Quando tudo começa a parecer Jesus, aí você começa a fazer aquela reflexão. Peraí, eu estou cumprindo meus horários no meu trabalho, estou chegando no horário, sou um bom pai, sou um bom avô, sou uma boa esposa, sou uma boa mãe. E você, dentro daquela perspectiva de bom que a gente tem, né? Eu vou à igreja,
eu tento seguir lá tudo direitinho, os ritos, o culto, eu frequento tudo. Puxa, eu sou um ofertante grato na obra, eu ajudo, eu estendo as mãos ao pobre, eu ajudo o necessitado, eu estou sempre disposto. E aí você começa a fazer a reflexão e começa a achar. Você fala assim, gente, não pode, não, está tudo acontecendo. Peraí, o que está acontecendo? Aí você esquece de olhar aquele pedacinho que você fala mal do irmão, você julga o irmão. Aí a tendência nossa é fazer o quê? Não, ele estava errado mesmo, ele errou mesmo, eu não falei mentira nenhuma, não é mentira. Aí eu falo, não, isso tudo está acontecendo porque o diabo está furioso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você fazendo A, B ou C, o diabo sempre vai estar furioso com o Filho de Deus. Você estando certo ou estando errado, ele vai estar sempre furioso com o Filho de Deus. Essa desculpa não cabe mais não, irmão. Ah, o diabo está furioso comigo, ele está furioso com você desde o dia que você reconheceu que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. A partir dali ele está furioso com você e fim de papo, porque ele te perdeu para Deus. E aí a gente não olha e vê assim, caramba, é as Escrituras. Irmão, eu falo sem medo de errar. É as Escrituras que está te corrigindo. A palavra de Deus que está te corrigindo. É o Espírito do Senhor que está lhe corrigindo. Porque você está em desacordo com as Escrituras. Ah, pastor, mas todo mundo está em desacordo. Sim, por isso que a gente vive mexe, está tomando pancada na cabeça. Porque o pai corrige ao filho que ama. E aí eu e você estamos na maledicência, estamos julgando o nosso irmão, passando por tribulação e a gente não consegue. Aí tem que acontecer o que com a gente? Entrar naquela vibe lá que Pedro fala lá, desculpa aí. Entrar naquela proposta de Pedro. Irmãos, arrependei-vos. É reconhecer, irmão. Quando Jesus fala, olha, não existe nada melhor do que seguir a orientação de Jesus no tocante que ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E aqui os 5 minutinhos finais aqui com vocês. Fecha a tua porta, exclusividade, a sós. Ali não existe título, não vai existir razão social, CNPJ, CPF, não vai existir título honorífico de sociedade, não vai existir título de graduação, não vai existir posição social, posição familiar, pai, mãe, não vai existir o ser humano, o Filho de Deus que pode se abrir e ser autêntico diante de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, só há mudança quando há autenticidade diante de Deus. Se não houver autenticidade diante de Deus, não há mudança. Porque a mudança começa com você reconhecendo que precisa mudar. Senhor, eu preciso deixar de ser maledicente. Eu preciso deixar de ser fofoqueiro, porque eu não posso ver uma situação que eu já ligo para fulano, já ligo para ciclano, e eu já abro a boca, eu já falo, eu já comento, e se me der oportunidade eu falo mesmo. É ali, é no seu assunto, não é no ouvido do pastor Milton. Se quiser conversar comigo, a gente está aí para conversar. Vai me escandalizar algumas coisas? Vai, eu vou ser honesto. Mas a gente vai ter para conversar e vamos tentar dobrar o joelho junto. Mas é ali no teu a sós. Eu me lembro que eu falei para Deus assim, Senhor, eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de fumar. Eu sou dependente. Fumava 3 maços de cigarro por dia. Mas além de ser dependente, Senhor, eu descobri algo dentro de mim. Eu gosto de fumar. Eu tenho prazer no cigarro. Eu gosto disso. E o dia que eu cheguei diante do Eterno, já um bom tempo lutando para parar de fumar. E aí Deus, já se vão mais de 25 anos sem fumar. 25 não, perdão. 22 anos praticamente sem parar de fumar. O que é isso? A autenticidade das nossas macetas. Arrependei-vos. Mas arrepender de quê, pastor? De ter falado mal, de ter julgado. E ali no teu a sós. Eu te chamo hoje. Esse momento que você está em casa. Esse momento que você está no seu home office. Esse momento que você está recluso, saindo do corpo. Fazer essa análise. De quantas pessoas eu destruí falando mal? De quantas pessoas eu
né, denigri, eu rebaixei, eu degradei? Quantas pessoas eu tive este problema? E aí é o momento do seu a sós. E se você não lembrar, você fala: Senhor, me perdoa. Irmãos, sendo honesto, vamos ser honestos? Essa manhã vamos abrir aqui um momento de honestidade. Quem nunca? É isso aí que é a modernidade aí que os jovens falam, né? Que é o quem nunca? Quem nunca, irmãos? Eu não vou falar quem nunca. Vamos abrir uma porcentagem. 1% aí na humanidade de 7 bilhões, né? Quase 3 bilhões de cristãos na humanidade. 2 bilhões e pouco, né? Vamos botar 1%, para a gente não ser injusto, possa ter tido alguém que não tenha falado mal de outra. Pode ter, não sei. Vamos botar aí, vamos aumentar, pastor, o senhor está sendo muito 5%. Vamos botar aí 5%. A grande maioria da nossa sociedade hoje, quem nunca falou mal? Sem perceber, irmão, às vezes nem com o coração mal, mas sem perceber falou mal do outro. Sem perceber colocou em xeque a idoneidade do outro. Sem perceber colocou em xeque a honestidade, a bondade. Isso também é maledicência. Será que fulano é bom mesmo? Não sei, de repente isso daí ele está querendo alguma... Irmãos, quem nunca? Não é verdade? Quem nunca? E aí a gente tem que parar, pensar, entrar no nosso a sós, pedir perdão a Deus. Se der, se tiver condições, como Hebreus fala, tendo condições, Hebreus 12, seguir a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz, estando em vós, você sabe que você falou mal, você prejudicou, que você, né, você chega até outra pessoa e se retrata. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A colheita vem, mas Deus é poderoso para fazer com que essa colheita não venha abundante. Mas ela só vem abundante se você não reconhecer, se você não largar, não parar. E as redes sociais hoje em dia, olha, são uma arma poderosa para a gente. Até aí, irmão, eu acho que você deve estar falando aí, pastor Nilton, já pode ter pego mesmo. Porque às vezes a gente sem perceber sai metendo o dedo, sai compartilhando, sai falando também. Então a gente tem que parar nesse mundo conectado às vezes e se imaginar, Jesus falaria? Jesus faria? Como Jesus trataria? Interessante, né? Que Jesus foi ferrenho crítico aos religiosos, mas preferia sentar com publicanos, meretrizes e pecadores para fazer refeições. Que paradoxo maravilhoso. Por isso que eu amo Jesus, gente. Eu amo Jesus, olha, eu amo Jesus de tal forma que para ele me salvar, eu falo, é só o amor de Deus. Porque eu não valia, como dizia meu avô, meu falecido avô, um vintém furado. Ingratidões, olha, são tantos erros que eu tenho que reparar por causa da religiosidade, que aí eu vendo, estudando essa aula, eu falei, meu Deus, como práticas religiosas, a gente acha que está agindo certo, julgando e falando mal de irmão. Pare para pensar nisso. Mas pastor, mas foi uma posição de tentar ajudar. Será? Se a palavra está falando para não falar mal e não julgar, se você tentar fazer isso é porque Deus sabe que vai dar errado, vai dar ruim. Por quê? Porque eu vou julgar. No meu julgamento, eu trago a solução do problema? Consigo trazer, irmãos? Não consigo. Por isso que ela é uma exclusividade de Deus. Porque ele julga o pecado na cruz. Se ele fala mal do pecado, para ele falar contra o pecado, ele teve que arrumar uma solução para o pecado. Cruz do Calvário. Se eu falo mal do pecado, eu tenho condições, aí eu vou estar me colocando na posição de Deus. E nessa manhã, eu espero não ter me alongado, sei que eu fui muito repetitivo, mas era necessário. Se você está com sua revista em casa, você vai
se deliciar melhor, né? Vai ver pontos mais profundos. E eu quero, se você desejar, já estamos no finalzinho, né? 12ª lição. E na aula que vem, nós vamos falar de Tiago, do capítulo 4 ainda, do verso 13 ao verso 17. Tudo está conectado, irmãos. Ele vai continuando aqui, esse capítulo 4, ele é maravilhoso. Que vai do 13 ao 17, que é o perigo da autoconfiança. Você vê que a palavra de Deus é maravilhosa. Ela traz os primeiros 10 versículos, que é que nós estudamos na aula passada, estudamos esses 2 versículos agora, que é o meio aqui, né, que vai fazer a conexão com a autoconfiança, porque se eu julgo, se eu sou maldicente, se eu ajo com maledicência, é porque há uma autoconfiança que eu sou o cara. Isso aí a gente vai falar na aula que vem. Isso aí a gente vai falar, próxima aula. O perigo da autoconfiança. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que te dê a paz. Um domingo de graça, um domingo de paz, um domingo que você tenha com a sua família, dentro de casa, ouça as autoridades, ouçam os secretários de educação, ouça o Ministério da Educação, perdão, nós estamos falando de educação aqui, da saúde, né? Ouçam os secretários de saúde da sua cidade. Se você pode, fique em casa. Se não tem necessidade de ir para a rua, não vá. Se tem uma necessidade de ir à farmácia, ir ao mercado, use a máscara, use o álcool e gel, se cuide, tenha amor ao próximo, porque quando eu saio sem máscara, eu sou o egoísta e eu não estou tendo amor para com o meu próximo. Se eu saio desnecessário, é uma declaração de que eu não amo o meu próximo. Eu sei que temos muitas mazelas. Eu mesmo, no início dessa pandemia, a gente acaba por informações demasiadas, a gente acaba tendo informações erradas e a gente vai julgar do tipo, tem mortos morrendo todos os dias, tem pessoas morrendo todos os dias de formas variadas pela fome e ninguém faz nada. Mas esse momento é um momento de saúde, é um momento que todos temos que estar juntos. Se você pode, fique em casa. Um excelente dia, shalom, graça e paz.